Muito bom! Qualquer coisa. Né? Qualquer coisa. Tamo junto aí. Já você já compartilha, assina o sininho, lá ele, qualquer coisa. Você sabe o que fazer no canal do YouTube. Por que você tá de luva? Porque esse livro aqui do Cássio Brandão merece só com luva, gente. Até porque são apenas 1.910 exemplares de 1900. Coloque você que você já comprou o livro. Eu vou comprar o meu também. Vocês podem me cancelar, porque dizem que é o Mauro Gambetti, o palmeirense mais corintiano que existe. Não tem problema, porque esta obra... Mauro Gambetti é muito bom. Esta obra de Cássio Brandão... Tanta gente maravilhosa, Celso Daniel Zelt. Augusto, Celso Unzelt, Celso da Unzelt. Capela Editora. A gente tem que falar do Celso Unzelt. Não tem, fale você. Professor Celso Unzelt. Professor Celso Unzelt. O Mauro Betting disse que ele tinha que pegar de luva porque é do Corinthians. Não é verdade, porque tem que pegar, porque não tem coisa mais linda que esse livro. Tá passando pano pra ele não Não, eu tô passando pano, eu tô passando a luva. Tá passando pano pra ele não receber o Mauro A gente Gambetti. precisa fazer mesmo isso. Este livro... que se chama Manto Alvinegro, que foi produzido, ele nem foi escrito, ele foi produzido por Cássio Brandão, o maior colecionador de camisas, não só do Corinthians, mas do mundo, registrado pelo Guinness Book. Isso. As 100 camisas mais importantes da nossa história, a nossa, claro, do Corinthians. E Celso Unzelt, que é meu Monstro. amigo, meu irmão, também ali está junto com o Cássio Brandão nesse projeto. A gente está pegando de luva e é porque é muito caprichoso. O Mauro Betti é porque é palmeirense. Mas a gente está pegando de luva porque é para ser muito capricho. Então a gente está pegando só com a luva. O PVC é a Sociedade Esportiva Jornalismo. Mas olha, aqui tem ilustrações de Madison Cabral, que jogou no Santos e começou no Vasco. Galvani Galo, que pode ser do Paulista, pode ser do Atlético Mineiro. Produção executiva de Manuela Queiroz, que não é do Queiroz. Laílson Santos. São vários clubes. Eu falei... Newton Mesquita, da família Mesquita. Teve goleiro da Portuguesa, família Mesquita. Editor Meu chefe do Estadão. Daniel Pereira, que é irmão, edição da Leila Pereira e do Andras Pereira. E Capela Editorial, que é do nosso... A gente vai falar sério agora. Antes de falar sério, a gente vai contar uma história. Só que é o seguinte, este livro foi produzido por apenas 1910 felizes pessoas, e não vai ter reedição. E não vai ter reedição. Não vamos deixar o Cássio Só falar. 1910, que é o ano de fundação do Corinthians, por isso ele custa R$1.910. E eu disse pra minha mulher que eu comprei ele por R$19,10. Eu nem falei pra minha mulher ainda, porque eu ainda não comprei, mas vou comprar Manto Alvinegro. Aliás, foi lançamento no sábado no Museu do Futebol. Então não vamos deixar ele falar. É só imagem, né? Não preciso, com vocês dois eu não preciso. Foi um evento que começou antes com o pessoal do Memofute, lá no Museu do Futebol do Pacaembu. Começou às 2 da tarde, foi até que horas no sábado, dia 7 de fevereiro? A gente terminou quase 9 da noite. Gente, que espetáculo. E às 7h30 foi o último comprador e última dedicatória. E que bom estar aqui com vocês. Obrigado. Pô, a gente que agradece. Uma honra. Começar mostrando algumas coisas e aprendendo algumas coisas. Primeiro, por que você está de luva mesmo? Porque é o seguinte, esse livro a gente vai mostrar, o Masmania vai mostrar também. É impressionante. A edição, são 6 camadas de tinta? Como é que é? São cinco camadas de tinta, são 5 cores. Então a gente tem as 4 cores básicas lá da impressão. E a gente tem um banho a mais de preto para tentar dar um relevo, para tentar dar uma... Não, vocês conseguiram. É um livro 3D de outra dimensão. As camisas saem das páginas, é um negócio absurdo. Por isso, aliás, usem não só para esse livro, usem para qualquer coisa que você for manusear, sobretudo taças. Não as que são derretidas, como a Julia Esquimê, que foi roubada em 83, que eles guardaram a original. Não faça como o Donald Trump, que pegou a taça da FIFA sem luva. E o André... também. E o André Sanches, quando pegou o título que depois caiu no pé do William, Paulo Nobre, 2015. Presidentes, é para entregar o troféu para quem joga. Bolsonaro em 18, mas chega, senão a gente vai se perder e não vai ter mundo até a Copa de 2018. Culpa do Juliette Coutinho que derreteram a taça ou culpa de quem? Não, Juliette Coutinho, com certeza, né? Que derreteram a taça, e do Zé Maria Marinho que depois pegava as medalhas, mas essa é uma outra história que a gente conta depois. Vamos começar pelas histórias. O Manto Alvinegro, ele tem quantas camisas relatadas aqui? O Manto Alvinegro tem as 100 camisas mais importantes da história do Corinthians, numa seleção minha. Eu faço essa seleção absolutamente emocional, mas eu organizo essas 100 camisas mais importantes. A gente tem 92 camisas que existem, então começando com Goiano 1955, que eu mostro já já. Isso, é porque esse baúzão aqui não é ninguém da família dele que ele cortou em pedaços, é camisas do Poderia ser, né, também, tá tudo bem.
E mas a gente começa o livro com 8 obras do Newton Mesquita, do grande artista plástico Newton Mesquita, contando o período entre 10 e 55. Né? A camisa de 55 é exatamente igual à camisa de 54, ela tem uma alteraçãozinha só de posicionamento entre as listras do Corinthians, mas é uma atleta... O escudo está numa posição diferente, tá mais... Ele, na verdade, tem 2 diferenças. O coraçãozinho da bandeira de São Paulo, ele é menos ele é menos desenhadinho. E aí era a bordadeira da época, ele tá um pouquinho mais para dentro. Cada um era de um jeito, né? Até os anos 80, eu tenho uma foto de 68 do Corinthians, que o time posado são 5 posições do escudo diferente na camisa lista. 5 diferentes. É normal, assim. Então, isso. o Basílio em 77, aqui, o Basílio joga o primeiro tempo e o segundo tempo com camisas muito diferentes. Né? O movimento do escudo aqui, porque eles compraram camisas no segundo jogo, no jogo de domingo, eles entenderam o tamanho do que estava acontecendo em 77 e alguns jogadores pediram para o roupeiro ir atleta e comprar mais camisas. Então tem jogadores do elenco de 77 que tem 1, 2 ou 3 camisas. O Brasil da Copa de 70 ele era atleta, mas também era umbro, né? Segundo tempo e o número ficava diferente. A camisa de 72, 73 do Palmeiras tinha camisa com o escudo com as linhas dentro do P e tinha escudo... A final de 72 contra o Botafogo, o Palmeiras usou uma camisa e outra completamente diferente contra o Botafogo. A Copa de 70, a história é bem boa, PVC, você pega bem aqui. A gente tem lá na Copa de 70 a notícia de que foram 3 fardamentos. Saem do Brasil 2 fardamentos da atleta e 1 fardamento da Umbro. Isso é o que foi, mas teve camisas do Pelé roubadas no hotel. Então tem 1 milhão de histórias ali do quanto podem ter sido fabricadas mais camisas. E foram levadas camisas azuis, a princípio, né? Tem essa questão. O Rivelino diz que não. O Leão diz que não. Que foi muito tempo massagista da seleção. Mário Américo. O seu Mário Américo dizia que sim. Algumas pessoas já falaram várias vezes sobre mais camisas, menos camisas. Na final, por exemplo, contra a Romênia, com certeza dá para garantir que foram 2 camisas. E contra a Itália, a camisa que está no Museu do Futebol é uma Umbro. Contra a Romênia, por exemplo, se não tivesse a camisa azul, a Romênia jogou de azul claro. Mas se a Romênia tivesse um uniforme amarelo, porque a bandeira dela tem amarelo... E ela era amarela também, ela teve um uniforme amarelo na Copa de 70. Mas contra o Uruguai, por exemplo, é primeiro tempo e segundo tempo, claramente com números diferentes. Contra a Itália, claramente com números diferentes. Vamos mostrar, como a gente está falando de Corinthians aqui por causa do livro Manto Alvinegro, você consegue pegar essa camisa do Basílio e mostrar ela de frente? Não, você teria que pegar também de luva, o Cássio. De luva. Pô, eu tô pegando pelo cantinho aqui, ó. Tô pegando pela pontinha. Eu vou te fazer uma pergunta, mas para tentar mostrar para as pessoas que estão vendo o que são as diferenças da camisa. Por exemplo, que você falou em 55 e 68 tinha camisas, 5 modelos diferentes no mesmo pôster, na mesma foto. Sim. Quer dizer, esse escudo que está na lista preta entre os 2 frisos brancos, ele podia estar numa camisa da mesma foto na lista branca entre as 2 listas pretas. Ou claramente mais alto, que aconteceu várias vezes. Dele estar muito mais próximo, nitidamente muito mais próximo da gola ou nitidamente muito mais abaixo da gola. Mas sempre do lado esquerdo, né? O Corinthians teve poucas camisas como a atual que tem o escudo no centro do peito. Sim, e teve a Babador nos anos 40 que tem o escudo inclinado. Então são mais poucas, sim, o escudo é inclinado. Ela é Babador porque ela tem 2 faixas diagonais de cada lado e o escudo ele foi rotacionado. Então tá no nosso livro. No final desse Manto Alvinegro, eu faço uma pesquisa entre 1910 e os dias atuais. O Corinthians, camisas de linha, tá? Camisas de goleiro, não consegui ainda finalizar essa pesquisa. Mas você vai fazer para os próximos projetos, que daqui a pouco a gente fala também. Queremos. Mas o Corinthians usa 165 modelos diferentes de camisa em sua história. Não, se você fizer de goleiro, vai ter que usar luva também. Então. Vai ter que... Depende do goleiro, até os anos 70 não usava. O Félix foi obrigado a usar luva na Copa de 70. Sim. Luvas, aliás, trazidas pelo Adido Cultural da Embaixada Essa história é maravilhosa. O Adido já foi Corinthians. Não era Adidas, não. Adidas nunca foi. Estivemos juntos nos 80 anos de Rivelino. E conversando com o Ado garantiu que não usa o atleta. O Ado garante que não usa o atleta. Que não usa o atleta. Mas assim, as camisas do Corinthians, até por curiosidade, assim, vamos lá. O Corinthians, a partir do momento em que o fornecedor de material esportivo entra na camisa, isso em 81, foi Topper. Depois foi Finta, a partir de 90. Depois foi Pênalti. A Finta, na verdade, começa no Corinthians. Em 89. Começa no Corinthians em 89. Em 88, a camisa do Viola é uma camisa Topper.
E aí, na virada de 88 para 89... As duas, né? Que ele faz o gol e joga porque ele está na ponta de baixo. Exato. Era top. Isso. Aí, isso foi 81 até 88. 89... É que entre 79 e 82, o final de 81, o Corinthians usa pênalti. Mas a pênalti não ia para a marca na camisa. Então, marcado mesmo a partir de 81. A marca na camisa. Aparece. Topper, depois pênalti, depois da pênalti 98 ainda é pênalti. E aí 99 volta Topper. Exato. Volta Topper. Exato. Aí depois Nike. Exato, a Nike começa em 2003. Em janeiro de 2003, com a renovação da Nike, a Nike passará a ser a fornecedora mais longeva da história do Corinthians, superando a Atleta, que oficialmente ficou entre 54 e 79. Mas sem nunca colocar o Sem nunca colocar. Tem uma descoberta que a gente fez agora para o manto alvinegro, é que aquela camisa branca com listras pretas finas que o Rivelino usa, 71. aquela camisa é uma Olimpíadas. Sério? Não é atleta? Não é atleta. Pode até ter sido atleta. Não dá para descartar. Não dá para descartar que ela tenha sido também atleta. Mas a Olimpíadas vestiu o Corinthians aquela época também em camisas de jogo do Rivelino. Mas não era um contrato de fornecimento de material esportivo formal e por isso você podia usar uma camisa da atleta no primeiro tempo. Aliás, goleiros, o Leão era um que ele comprava camisa. Quando o Brasil foi para a excursão em 73, ele compra as camisas da Umbro e usava no Palmeiras. A gente tem, essa aqui é uma linda camisa do Leão, uma clássica 83. Camisa do Leão, de 83, perfeito. E essa camisa aqui, a gente tem fotos do Leão. Essa camisa da final. Essa camisa da final. Foi usada na final. Porque exato. O Corinthians não usou o COFAP no peito durante todo o campeonato, só usou na final contra o São Paulo. Perfeito. E por alguma discussão de contrato, talvez porque o Leão não recebia, ou porque tinha. O Leão tem fotos dessa camisa com uma espécie de um esparadrapo aqui em cima do topper. E o Ronaldo, na época de finta, chegou a jogar de Roche. Traz o Ronaldo goleiro. Ronaldo Soares Giovanelli, ele joga com camisa Roche, e tem uma história engraçada, que ele traz uma camisa Roche que estava com a marca do lado direito do peito e o escudo do Corinthians foi para o lado esquerdo. Então, exatamente. Então a gente vai ter algumas histórias. Você falou, PVC, Essa é linda. Essa é a primeira vez que uma marca aparece, um patrocinador. Esse é o primeiro patrocinador. Final do Paulista 82. Perfeito. Era o Solito. Exato, essa é uma camisa do Solito. O Oliveto, o autor, cabeça da democracia corintiana, é o homem da Bombril. Né? O primeiro patrocínio de camisa, do futebol brasileiro foi da Caldense em 81, mas em clube grande foi Corinthians. Casa Grande sempre precursor, né? Corinthians e São Paulo, 82, a final. O Corinthians usa Bombril, só podia nas costas. E o São Paulo usa COFAP, só nas costas. No ano seguinte, COFAP está na camisa do Leão, ali, na camisa do Corinthians. Exato. Tem uma brincadeira aí que fazem muito sobre a camisa do Bangu, né? Que o Bangu teria sido... É uma brincadeira meio séria, porque o Bangu era o clube da fábrica. Ele primeiro teria sido... Então seria o primeiro patrocínio da história seria o Bangu. Mas as federações passam. Nessa seleção de todos os modelos do Corinthians, eu ignorei nesse primeiro momento, nessa primeira análise, e a gente tem alguns projetos com o professor Celso Unzelt para que a gente possa contar também dos patrocinadores e entrar nessa discussão de patrocinadores. Imagina, sou publicitário de formação, né? Vou para a faculdade por causa de Washington Oliveto, e no fim da vida do Oliveto foi muito legal poder trocar com ele. Mas o Corinthians usa 165 modelos se a gente desconsidera a troca de patrocinadores. E os pontuais, né? Exatamente. Mas eu considero as alterações do fabricante, principalmente Topper. A Topper teve muitas aplicações diferentes. Um Topper pequeno, um Topper grande, um Topper colorido, um Topper só preto e branco. E o Corinthians jogou de Ágatas, que era uma tentativa era uma marca, a Top, com o logo da Topper escrito Ágatas, que a Topper é da Alpargatas. Sim. E a Ágatas era uma tentativa de internacionalização da camisa. Isso não deu muito certo, porque eu não tenho a menor ideia. E na dúvida, qualquer coisa, você bota Óticas Diniz, aquela pequenininha do Paraná Clube, que mostrava, ele usava na Vila Capanema, você via lá no campo do Shakhtar Donetsk, o Óticas Diniz, que a partir daí eles começaram a padronizar o tamanho do patrocínio que você pode usar em camisas. Aqueles abadás, aquela que a gente já falou e vamos trazer em breve do Fluminense de Feira de Santana, por favor. Supermercado, que é maravilhoso. A camisa 7 era 7,99, preço de, sei lá, o café e tal, que é uma coisa genial. Igual o preço que a gente pagou no livro, 19. Mais ou menos o preço, atenção, dona Adriana, foi, aliás, como a gente amigo, foi 18. Foi 18. R$19,10. E assim como esse manto alvinegro está sendo vendido
no www.alambrado.com.br em 10 vezes, vocês também pagaram, o PVC pagou vai pagar R$ 1,91 por mês verdade, eu não paguei nos próximos 10 meses, então eu tô tá tudo fazendo certo. outro negócio, vamos pagar em breve. Vamos começar a mostrar essas camisas aqui. Vamos. Primeiro, a gente já mostrou o Basílio, Só né? isso, 77 é o dia mais importante da história do Corinthians, 3 de outubro de 77. Depois do nascimento de Jesus Cristo, é o dia mais importante da humanidade. Mas é mais importante do que o 1º de setembro. Exato, uma grande notícia e uma péssima notícia. Eu tenho, e aí aqui eu tenho que confessar, eu não vivi nenhum dos dois paulistas mais importantes da história do Corinthians, que é o de 54, do quarto centenário, e o de 77. Depois dos 22 anos e 8 meses, claramente 77 tem um peso, mas a gente tem que lembrar que o Corinthians não foi fundado nem em 77, nem em 1990. O título mais importante pode ter sido de 1914. Pode ser o de 14, pode ser o de 16, pode ser o de 19, mas eu gosto muito, e é a camisa que me falta, é a camisa que eu adoraria ter, do quarto centenário. Ler sobre o quarto centenário e no processo de pesquisa e um pouco do que eu venho fazendo toda vez que você lê os textos e aquela coisa de 54, que esse será um título comemorado por 100 anos, e toda vez que você conversa com alguém que viveu 54 e as pessoas contam com paixão, com amor, tudo que aconteceu, aquela foto magistral com a concha acústica no fundo, muito bonito. com Oswaldo Brandão, 54 para mim é tão importante quanto 77. Mas o Corinthians é campeão de camisa branca, calção preto e meia Sim, branca, sim. e a foto que se consagrou depois é do jogo seguinte das faixas, que é o jogo contra o São Paulo, por isso que o Corinthians aparece com a camisa listrada preta e branca. Perfeito. Como essa que é do Vladimir, dia 15, vote a eleição para governador de 1982. Como autoria, de novo, não é proselitismo partidário, não, eleitoral. Era durante a democracia corintiana para a primeira eleição para governador desde a ditadura. E falando em 54... essa camisa é de 1955. A do Goiano. Alguma do Goiano que estava no time de 54. Gilmar, Homero Alain, Dário Goiano e Roberto, Cláudio Luizinho, Baltazar, Rafael e Simão. Maravilhoso. Cláudio, que veio evidentemente do Palmeiras e fez o primeiro gol do Palmeiras, enquanto Palmeiras. Eu um dia chego em 13%, 15% da memória de vocês dois. Pedir para a câmera se aproximar aqui, mostrar um pouquinho. Esse não era um número costurado, como viria a acontecer nos anos seguintes. Ele é uma espécie de linha que ela vai sendo passada por cima uma da outra, quase que uma coisa como um tapetinho. Ela vai sendo, eles diziam que ela era cinzida. Então é linha sobre linha sobre linha que dá esse acabamento e depois ele recebe uma última costura. Essa é uma camisa absolutamente espetacular. Como essa, a gente tem camisas do Santos, a gente tem outras camisas ali do final dos anos 50, do meio para o final dos anos 50, que tinham esse modelo de Goiano costura. é número 5, né? Então a gente escalava Gilmar, Homero Alain e Dário Goiano e Roberto. 5, né? Porque você escala... Na Itália até hoje, até mudar a numeração para numeração fixa, se você pegar o Milan de 89, os caras escalavam Giovanni Galli, Tassotti e Maldini. E o Bonaventura 4. Quarto Ancelotti, quarto Colombo, Costa Curta, Baresi. Porque é 1, 2 e 3, 4, 5 e 6, 7, 8, 9, 10 e 11. Aqui falando disso, um lateral esquerdo que sempre jogou de 4, que era o Vladimir, nessa camisa. Até os anos 70 era mais normal você no Brasil, exceção do Santos, né? Até que era 4, 2, 3, o primeiro time 6. do Corinthians campeão com o número 6 de lateral é o time de 88. Já era 88. 90 eu já era Guinei 4 e Jacenir meia dúzia. 88 era o Dida número 6, lateral esquerdo. Era capaz, sim. Tanto é que no filme Chupa Rico, eu já te falei, já briguei na época. Quando lançam 23 anos e 7 segundos, e eram 22, não 23 anos, 22 anos, o único erro do filme é que o Vladimir está com a camisa 6 no filme. O Vladimir sempre foi quarto. 801 jogos. 806 jogos. 806 jogos. E com um detalhe jogos. que era muito engraçado na época, né? A camisa era básica. Desculpa, eu acertei o número do PVC. Tem que fazer uma interrupção. Não, quem quando chegou... eu vou conseguir isso na vida... Não, esse dado é Celso Zelt total, porque o Celso foi quem fez a descoberta de que o Vladimir é o recordista de partidas do Corinthians e não Cláudio Cristóvão Pinho, como se dizia antes. Sim. E com detalhe, do livro do Celso. O Vladimir, quando ele vai assumir, principalmente a partir de 72, a titularidade, era uma coisa normal, não só no caso do Vladimir. A camisa era um tamanho único, né? Então tem vários momentos que a camisa do Vladimir você não consegue ver o número, porque a camisa era gigante para ele menininho, né? Então o 4 você não consegue ver porque a camisa é gigante, cara, e já era evidentemente 4. E aí, aqui dá uma abertura, hoje a gente está falando do Manto Alvinegro e dá uma abertura boa, mas tem uma história maravilhosa. O Maradona, o Napoli joga com uma camisa 3 jogos, 2 jogos sendo no San Siro no finalzinho de 91. E essa camisa estava à venda por um italiano, foi para um leilão e tudo mais, e é uma camisa G muito grande.
E aí, todas as discussões, imagina, não tem como. Maradona não jogou, não tem como Maradona jogar com uma camisa G desse tamanho. Tem. E as pesquisas vão acontecendo, a gente acha uns Correia de la Sierra que tem 30 centímetros de camisa para fora do calção, ou seja, do Maradona, e a gente descobre uma nota que os jogadores estavam um pouco incomodados, porque à época a NR só tinha feito camisas G desse modelo. Então, todo mundo jogou de G. Quem era grande ficava com a camisa curta, quem era pequenininho. Mas é melhor que aquelas da capa. Hashtag chupa Caio. Que eu nunca pude comprar da Sampdoria, porque ficava, né, aquela coisa da capa, assim, ou aquela da Puma das seleções africanas, também fica todo mundo assim. Então é legal, prefiro um tamanho maior que o Vladimir, que me desculpe, mas essa é demais. Fora o que é linda, pra mim a preta e branca é mais bonita. Essa é a camisa pra mim, essa é a camisa mais bonita da história do Corinthians. Pela simplicidade. Mostra a diferença também, Cássio. Essa camisa é linda, essa camisa é linda. Se um dia eu tiver um cargo no Corinthians, eu determino que em casa só joga de preto e branco. Ponto. Não, isso eu sou contra, porque o uniforme do Corinthians número 1 é camisa branca, são preto e meia branca. Mas tudo bem. Eu acho esse mais bonito, tá? Eu sinto falta dessa camisa como camisa de visitante. Isso eu sinto falta mesmo. Acho que não devia ser retirada da camisa de visitante. Jogar com ela preta inteira, eu acho que tem que... Mas é lindo esse uniforme preto, e esse preto com laranja atual é muito bonito também. Mas o preto, ele pode ser a camisa 3, sem problema nenhum. Você pode ter uma camisa all black como a camisa 3. Esse uniforme preto é um dos mais bonitos da história. Você sabe esse jogo qual é? Esse jogo eu não sei. Esse jogo, porque o que acontece aqui, PVC, aqui provavelmente 2 ou 3 jogos. Porque foi a eleição para governador era 15 de novembro. Né? Dá para ser entre 15 de outubro e 15 de novembro. E aí o que acontece? A gente vai praticamente na história do Corinthians, e aí com todas as pesquisas e com todas as conversas, até 1989 a gente está falando quase que em sua totalidade camisas de temporada. Sim. Então a camisa voltava para a lavanderia. De janeiro a dezembro. E aí tem alguns registros que contam que lá nos anos 50 ela ia entre temporadas. Ela chegava a ser usada por 2, às vezes por 3 anos. E o título era esse momento de que os jogadores podiam levar a camisa para casa. As camisas de 54 do quarto centenário vão para os jogadores. Elas vão para casa com os jogadores. Você sabe por que nos esportes americanos o time da casa sempre joga de branco e no beisebol se joga de cinza? Não, porque os times faziam viagens longas. Então eles saíam com o uniforme branco. E o uniforme voltava cinza. É exatamente por isso. É o que você está dizendo. É o que você está dizendo. E lembrando que até por conta disso, em lavadeiros, o Corinthians, que era creme, né? Sim. Virou branco até, porque é mais barato e não tinha jeito. Porque lavando... Ela foi lavando, né? A camisa original, a primeira camisa de 1910, que está retratada no livro, numa linda obra do Newton Mesquita, ela era bege. Era um algodão cru, né, que foi costurado ali, então provavelmente de algum saco de produto estava sendo carregado, algum algodão que ia ser produzido, ia ser trabalhado para isso. E a gente tem essa camisa que ela vai perdendo a cor ao longo do E essa é Neto. Essa camisa é a camisa mais importante da minha vida. Essa camisa o Neto joga no dia 6 de dezembro de 1990. No 2-1 contra o Bahia. Esse é o primeiro jogo da minha vida. É 1 bilhão de pessoas no Pacaembu. De manga comprida? De manga comprida. Ele joga só o segundo tempo de manga comprida. Essa camisa tem uma história maravilhosa. Pega aí, Cassião. Porque ela tava com o presidente do Matsubara. O Neto vai jogar no Matsubara. 95, lá. E ela foi. E aí, conversando com o Neto, o que aconteceu? Esse dia foi um dia que choveu horrores. Choveu muito e o Neto joga os jogadores não trocavam muito de camisa, não tinha muito esse hábito. Até porque o número de camisas ali ele era menor, mas o Neto joga o primeiro tempo de camisa de manga curta e o segundo tempo exatamente com essa camisa. Tem uma foto maravilhosa da placar que ele batendo na bola nessa hora, a camisa tá meio 3/4. Ele puxa a camisa para cá, que é exatamente essa camisa. Logo depois, no 17 de dezembro, você lembra de alguma foto legal? O cara que está aqui no estúdio, Daniel Augusto Júnior, que tem do gol do Tupanzinho, tem alguma foto legal? 16 de dezembro. Assim? 16 de dezembro. De 16 de dezembro de 90, teve alguma foto boa que você lembra do gol do tem Tupanzinho? uma foto vem aqui. Vem cá, Daniel, vem cá. Vem, palmas pro Daniel. Lindo! Olha lá, passa. Você lembra de alguma foto? De 16 de dezembro de 90? Eu tava com esse rapaz. Não tava comigo, não. Você me conheceu no ano seguinte. Eu tava... Quando esse rapaz... Eu já tinha nascido? Quando esse rapaz começou, eu tava lá no placar. E a foto do Tupanzinho só eu fiz, tive esse privilégio. Naquele dia a nuvenzinha azul estava em cima da minha cabeça. Mas toda hora até essa nuvenzinha tá na cabeça, Daniel. Aquela foto do Sócrates, da chuva também. Tem alguns momentos. Alguns momentos a gente acerta, a maioria é tudo deletado. Aquela é a foto
para mim, definitiva do Dr. Sócrates. Eu também É acho. a sua foto. Aquela foto é... Ó, vocês estão vendo agora com umas Poucas manias fotos chupa, tá definem. procurando já na produção, tá, ele bota essa. E não é só do Sócrates, para quem não é. E nem precisa gostar do Corinthians, claro, de futebol, tem que gostar de imagem e o que ela representa, tudo, o Dr. Sócrates mais ainda. Verdade. O que... Você tem potencial, Daniel. Vocês não perguntaram, mas o meu uniforme é o de 1969 com Lidu e Eduardo. Lidu e Eduardo. Muito obrigado. Ah, muito Bravo, obrigado. bravo. E a gente Você- podemos continuar essa conversa sobre Lidu e Eduardo? Tem gerado um pouco de discussão. Aliás, tem gerado um discussão pouco de discussão internacional de Roberto internacional, Água, é. exatamente. E- Um alemão me procurou para tentar ajudá-lo nessa discussão com o querido Mauro Betting. E tá lá, que tá eu- no texto, tá lá no UOL, preciso vou publicar em breve no Estadão. Não é o melhor, mas é o maior texto a respeito do porco. A gente um dia fala com mais calma também. E é lamentável o que fez José Gimenez, mas não foi só o Palmeiras, tá? Depois a gente conta. Tá escrito lá pra gente contar. Mas vamos falar de história de camisa. Daniel, que Eu derrubei tem tudo fotos brilhantes do meu xará. Brilhantes. E, inclusive, não Incríveis. só foto, e nesse dia ele participa, como não deveria ter participado para falar do Alex para jogar bola na cabeça do Paulinho, que é uma outra história linda e que a gente vai contar na biografia do Paulinho em breve. Essa é uma camisa que eu adoro, que tá no Eu não. Monte Negro. Essa é a camisa que o Cássio troca no final do jogo com o Diego Souza. Então essa é a camisa que o Cássio faz. a Além defesa. de ele perder o gol, ainda troca a camisa Não, com o que é Diego uma Souza. outra lenda que existe, que às vezes se fala assim, pô, mas nenhum jogador de time grande jogou com o número 24. Não é verdade. O Cássio foi campeão da Libertadores com 24, Claro. o Euler foi Euler campeão da também. Libertadores com 24. E, aliás, eu fiz o texto da campanha Pede a tem nada 24 com o demais, nada Fuquinho. demais. Exato. Que é a campanha que a gente fez, tentou envolver o Pelé, na época não deu para fazer. A gente vai falar mais sobre isso também no Pede a 24, que é uma campanha que eu participei, que foi muito legal, um pouquinho antes da pandemia. Mas é muito Cassião legal e- você ter a lembrança da camisa do 24 do Cássio. O Cassião estreia contra o 15 vestindo uma camisa 24. Joga o Paulista inteiro de 24, inscrito na Libertadores. Joga a Libertadores inteira de 24 e ele passa a usar a 12 no Brasileiro e, Mas consequentemente, vem cá, no você é Mundial. Cássio em homenagem a ele, não, mas você. Quantas camisas do Cássio você tem? O primeiro livro que eu escrevo é um livro sobre o Cássio. Eu entrego para o O Daniel Cássio. escreveu outro Daniel também, tem um o livro último. maravilhoso sobre o Cássio. Falamos à época. Nossa, E o meu não foi publicado porque o Cássio decide sair do Corinthians. Eu faço esse livro. Eu sei, a gente em ia lançar o livro na homenagem loja, a- na minha loja, na Retro Guarena também, não deu pra fazer. Mas Em tudo bem. homenagem. Mas está pronto o livro, Cassião. Em breve a gente volta. Tem que Espero fazer. que a gente possa lançar. Eu conto a história do Cássio através das camisas. O Sensacional. Cássio vestiu 62 modelos diferentes de camisa nos 712 jogos pelo E Corinthians. você tem quantas camisas do Cássio? Tem umas 100 mais ou menos, mas eu tenho 62 modelos. Tenho tudo que, pelo menos uma de cada. Naturalmente, né? O Cássio vestiu 712 camisas, não- mas eu tenho 62 modelos que ele vestiu. E não só o lance que mudou a história da humanidade, porque vocês lembraram, era para acabar. Segundo o Nostradamus, o mundo ia acabar em 21 de dezembro de 2012. Ele deu uma invertidinha na rotação da Ele Terra. mudou a terra ao fazer aquela defesa, na cagada do Alessandro, um beijo pro Alessandro também e tal, e o Diego Souza perdeu, e aí mudou tudo. O Corinthians merecidamente ganhou a Libertadores, invicto, depois foi bimundial, mas enfim, mudou a história do planeta. Você está querendo dizer que o mundo acabou dia 16 de dezembro de 2012 e não dia 21 de dezembro, foi isso? Não, que você não. tá de O meu luva? mundo já teria acabado. Meu mundo acabou, inclusive, dia 21 de dezembro de 2012. Pelo menos meu pai morreu um pouquinho antes. Né? Foi sorte dele, porque 21 de dezembro era quando ele faria aniversário. Foi um ano que o Corinthians foi campeão da Libertadores. Meu pai morreu. E como disse meu filho ao final do ano, eu havia me separado da mãe dele, eu falei, belo ano, hein? Meus pais me separaram, meu avô morreu quando ele foi campeão da Libertadores e do mundo. Falta o que mais? Então, pelo menos o Palmeiras ganhou a Copa do Brasil. Foi rebaixado? Foi. Mas vai, toma com o programa agora. Vamos lá, seguir vamos mais. seguir com os caminhos. Vamos seguir, gente. João Vai embora, Carlos, eu tô fora. Exato. Tô em crise. isso é 99. Não, isso aqui é o Mundial de É 2000. o Mundial de 2000, claro. porque, Exato, assim, já essa é a normal, camisa- Só que o João Carlos... Essa é a camisa que o João Carlos joga dos 4, são 5 jogos do Mundial, sendo São- que contra o Real Madrid a gente joga de preto. Sim, mas Né? são 4 jogos do Mundial. 3 jogos da primeira fase que e na a final, final. na final joga Fábio Luciano e Adilson. Exato, Né? O exato. time da final é Dida Índio, Luciano Adilson e Kleber, Rincon, Vampeta, Marcelinho, Ricardinho e Gilson Lisão. Que pra mim é um ótimo time da história do Corinthians. Eu também acho. Não- também acho o melhor time da história do Não, Corinthians. com a defesa de 98 com o Gamarra. O Gamarra com seria melhor ainda. Mas assim, porque a defesa de 99 joga. Então, o Márcio Costa. O Márcio Costa é Costa e João bicampeão. Carlos. Porque o Gamarra vai embora. Mas é uma camisa de. O Corinthians joga de calção branco esse Mundial. Sim, É. sim. O único jogo quando você joga de preto é no jogo contra o Real Madrid, que essa é uma das camisas hoje mais difíceis. É mesmo, de serem do Corinthians e Real encontradas. Madrid? Eu tenho uma do Marcos Senna. Do Edilson no Carimbé. E do Edilson no Carimbé, exatamente. Essa camisa é Apresentando-se. muito difícil, porque ela foi, o número da, imagina, ela deve ter no máximo 25, 30 camisas
produzidas dessa, porque elas foram produzidas somente para esse jogo. E essa camisa tem uma história muito legal. Primeiro que ela tem uma modelagem enorme. Vira depois também. A do Dida é gigantesca, porque o G dessa camisa era bem grande. E essa é uma camisa do Corinthians que vem com numeração, que é uma coisa que a Topper continuaria fazendo, na camisa dos 90 anos e tudo que legal, mais. Veio uma... E isso aqui é muito legal para todos nós colecionadores, porque o número ajuda na identificação. Claro. Seja pela aproximação de uma foto que a gente consegue, ou até, por exemplo, essa camisa é a camisa de número 601. Então os números foram muito baixos, eles começavam com 1 e aí até 12, depois 200, 300. Então essa é a camisa número 1 do lote 6 que foi feito à época. Então essa é uma camisa também, aqui todas são de jogo, bastante rara. Todas essas que a gente viu até agora, Goiano, Cássio, Vladimir, Basílio, Neto, todas estão no livro. Todas estão no livro. Todas foram usadas em partidas e todas estão no livro. Qual a tua primeira camisa do Corinthians? Minha primeira é uma calunguinha de 93, que meu tio me deu. Desculpa, foi mais forte do que eu. Mas eu tenho... Portanto, era finta. Eu tenho, sim, portanto, finta calunga com botãozinho, fechamento, que é uma camisa usada por 2 temporadas e meia do Corinthians. Ela foi usada por bastante tempo. Eu achava muito bonita, inclusive. Porque o Corinthians começa a usar esse modelo de camisa para o Brasileiro de 90, entra um pouquinho em 91, aí ganha a estrela em 91. A primeira vez que o escudo do Corinthians recebe algo é na Supercopa contra o Flamengo em 1991. Ele ganha a estrelinha. Estrelinha branca amarela do primeiro brasileiro. Exatamente. E aí essa camisa a calunga ela foi usada por bastante tempo. Esse imagina, eu era um menino que amava aquele time. E que você não tinha condições familiares até de ter antes camisa, né? Que é uma das histórias mais lindas da biografia do Cássio, uma das tantas coisas que eu acho fantástico do Cássio é a biografia dele, cara. É virar o que virou. E essa paixão que ele faz das coisas. Qual Cássio? O Cássio Brandão ou não, o Cássio Brandão? Não, os dois. O Ramos é mais legal. Cássio, eu prefiro o Cássio. É muito mais legal. Adoro o Cássio também. Pega a camisa que você mostrou de 61. Aqui. Que a gente, 61, 62. Essa é animal, cara. Essa camisa é espetacular. Porque eu queria comparar com a camisa do Neto por um detalhe. Pega ali pra gente mostrar as duas. O Corinthians teve a gola branca, ou a gola branca, ou a gola careca branca, sem detalhe em preto, dos anos 30 até 1990. Sim, com algumas interrupções ali, com algumas, mas sim. Basicamente ou majoritariamente sim. A camisa que volta a ter gola preta depois dos anos 30 é a camisa com a qual o Corinthians é campeão brasileiro em 90. Camisa da finta com gola preta. Perfeito. O que a gente vai ter ali, né? E aí no livro mostra essa 6163 que é maravilhosa, cara. Essa não tem como identificar quem é o dono da camisa. Pode ser Almir Pernambuquinho, por exemplo. Espetacular. Como jogava o Almir. Pode. O Pelé branco. A gente teria depois, esse é um modelo que ele ficou entre 1960 e 1972 sendo usado da mesmíssima maneira. Que é o do Faz Merri também, de 61. Do mesmíssimo jeito. O que mudava e o que identifica essas camisas é a golinha da atleta, que ela foi ganhando títulos mundiais. Então essa camisa, ela faz uma referência à marca dos campeões mundiais. Aí depois de 62, a marca dos bicampeões mundiais. E aí até 1971, 72 era uma etiqueta preta e dourada, a marca dos tricampeões mundiais. Era exatamente a mesma camisa, o mesmo modelo, com o mesmo tecido, mas que ia ganhando esse ajuste da atleta que acompanhava a seleção e que acompanha a seleção brasileira. De teleco a neco, não tinha gola preta em linhas gerais. Sim. De neco a neto. De neco a neto. O que mais que tem aí de camisa? Aí Pode pegar aí, Cássio. Mostrei aqui, contei um pouquinho dessa. Esse eu acho muito animal. Que é o primeiro patrocínio, super bem lembrado por Washington Oliveto. Então, Oliveto aqui nessa época... O Oliveto tem 3 passagens importantes, todas elas com presença forte em camisa, né? Tem esse primeiro momento onde ele era vice-presidente de marketing. Embratel, né? Exatamente. Aí depois tem um segundo momento, que é em 94, que ele se aproxima da dona Marlene Matheus e desenha uma camisa, que está no livro, que é a camisa Oliveto, que ao invés de listras vem escrito Esporte Clube Corinthians Paulista, Esporte Clube Corinthians Paulista, Esporte Clube Corinthians Paulista. Essa camisa foi desenhada pelo Washington Oliveto. E o Oliveto volta a ajudar o Corinthians na final de 98. Contra o Cruzeiro. O Corinthians era patrocinado pelo Banco Excel. O Banco Excel é comprado pelo Banco Bilbao Vizcaya. E quando o Banco Bilbao Vizcaya chega no Brasil e percebe que não tinha multa, eles rescindem o contrato. O contrato é rescindido numa segunda-feira
pela manhã e o Corinthians tinha um jogo contra o Cruzeiro na quarta-feira. E aí não sabia o que fazer, o Washington Oliveto pedem ajuda ao Washington, essa história contada pelo saudoso Washington Oliveto. Que é o DDD. Ele não é o DDD, é o Embratel. Então, mas é no domingo, no Mineirão, não é? É, o primeiro jogo. Então, jogo no Mineirão. Primeiro Mineirão. O contrato é rompido quarta, aí tem 2, 3 dias e contado por ele, eles pegam um jogo de camisas no Parque São Jorge, fazem um Embratel Que e é na correm raça no mesmo, né? Shopping Eldorado em São Paulo para uma Gente. costureira finalizar frente e atrás. E lembrando que o terceiro jogo do 2x0 é 23 de dezembro e tem que ser à tarde, porque o prefeito Celso Pita falou, não pode ser à noite por causa do Natal. Isso foi em 99. Isso foi Não, 98. 98 o jogo do Cruzeiro. Não, o jogo do Cruzeiro. Mas o jogo do Cruzeiro era à tarde. Ele Então, foi à tarde. foi tarde porque não podia ser de compra de Natal, ele foi antecipado. 99 contra o Foi o Atlético contrário. também. Não, o Atlético foi o contrário. O jogo do Atlético era à tarde. E não, passou pra noite. Passou pra noite. Mas o do Pita também, o do Cruzeiro também foi. 98 eu fiz esse jogo do Mineirão do Embratel, fiz com o Daniel Augusto Júnior. O Corinthians nesse Pela Band com o saudoso Luciano do Vale, cara. esse jogo, o Corinthians, as 3 partidas. E o a Corinthians famosa, joga- desculpa, aquela história Imagina. aqui do Luxemburgo, que é o banho de rosas no Gilmar Fubá, que diz que não, que eu entrevistei já algumas vezes o Roberto Diogun, que não é bem isso a história, mas que fica a história. Tomou banho e o Miller deu um banho nele. Se você reparar nessa camisa, amor, o PVC é muito legal porque o Excel na manga ficou. Tinha um Excel mais. mesmo? Então a camisa ela tem Embratel aqui, Embratel atrás. E aí o Washington corre para produzir a marca DDD. E a marca DDD era vermelho, verde e azul. E o verde? E aí vira tudo vermelho. Fica tudo vermelho na camisa do Corinthians. Certo. Esse são 5 gols, o Dinei participa dos 5, né? Foi 2x2, foi 2x2, 2x2 e 2x0 Corinthians. Então do C. Do O Cruzeiro começa amassando, o Cruzeiro porque o vai Dinei buscar. faz um gol e eu acho que 2 ele a 0 é o participa terceiro jogo, isso. Ele participa de todos os gols dos 5 E gols. participa dos 3 primeiros Mas títulos. era- Ele tá em 90, E 98, aí, 99. e aí tem aquela foto maravilhosa dele sambando E sempre com o entrando no DDD. segundo Como é que é o tempo, Daniel? Como é que o Dinei faz? O sinal sonoro dele? Não sei como é que é. Não, ele faz Ué, o mas- auá, auá. Quanto tempo a gente tá, Masmar? Quanto tempo a gente tá de programa, Masmar? 40 minutinhos. Então a gente vai mais uns 10. Sim, mais ou menos. Um acréscimo. Mais 10, levanta a plaquinha de 10 minutos de acréscimo. Mas o Cássio, você já falou que a mais bonita pra você é essa, dia 15 vote. Ninguém tá ouvindo, e a mais feia? Eu sei que não tem camisa feia, como a do Palmeiras, aquela de 2000 era horrorosa, que também deu errado contra o Vasco, que era cinza, não sei o que lá. Qual que é a mais feia pra você? Eu vou, na pesquisa agora, me incomodou muito a falta da listrada preto e branco. Se a gente olhar os últimos 10 anos, o Corinthians teve 3 vezes só essa camisa. E estamos falando de literalmente 30 camisas, ou até mais, são 32, porque em 2014 a gente teve 4 camisas diferentes. Então eu sinto muita falta da camisa listrada. Não consigo, não existe camisa feia do Corinthians. eu Eu falo vou me do Palmeiras reconectando, tem algumas que eu não gosto. Eu, por exemplo, não gostava da camisa roxa. Né? O Rosenberg vai lá, Roxa e preta, as duas juntas. faz aquele a combinação não vai lançamento. muito. Depois eu vou me Até de reconectando Lapidi. com a camisa. Até de Lápidos é maravilhosa. Ela é uma camisa à frente do tempo. Né? E aí, isso é muito legal também, PVC, porque Eu não gosto daquela camisa. eu amo. Eu amo, gosto poderia dela, ter. eu gosto. Primeiro tem uma história 96. muito legal, né? A pênalti foi à frente do tempo de pensar a internacionalização da marca. O Ted Lápidos era um estilista, Era brabo. estilista francês, ou não sei se a gente está matando. Foi o de Ted Gar Lápidos. Soares que Foi de Gar levou. Soares que trouxe. Vocês estão matando o Ted Lápidos aqui, mas o terno do Paul McCartney cruzando a Abbey Road é um terno Ted Lápidos. verdade. Então ele era um super estilista e a Pênalti vai lá, busca o cara para fazer isso. E é engraçado, porque se fala aquela camisa, é uma terceira camisa, que ela não era a terceira camisa. Que ele era um segundo fardamento do Corinthians. Você tinha o modelo branco e o modelo preto. E essa camisa foi lançada num Corinthians e São Paulo, no Serra Dourada, porque não sei. E o Corinthians joga o primeiro tempo de branco, o segundo tempo de preto. E o São Paulo troca de camisa. Joga o primeiro tempo de branco e o segundo tempo de... Não fazia muito O sentido. brasileiro de 95 com esse de 96 tem muito mando de campo invertido. Você teve vários clássicos É fora que dos esse estados, jogo, né? na verdade, era um amistoso. Fizeram um amistoso de lançamento. Aí É um Corinthians e São Paulo E não, amistoso Serra Dourada. no Serra Dourada. E é, é a Acho que é primeira o vez jogo que eu... do SBT até, acho que tinha aqueles negócios... Esse vários jogo torneios. perfeito. Esse jogo VT hoje no YouTube a gente acha com... Era o SBT, foi o jogo... Luiz o SBT. Alfredo na Orlando no SBT. Duarte. Isso. A primeira e terceira camisa do Corinthians é para a Copa Mercosul. É aquela batavo, preta, cinza, com os detalhes em amarelo. Aquela é de fato a primeira e terceira Que camisa da no história. fundo, na história das camisas 3, digamos assim, que muitas vezes elas são as 2,
a gente atribui muito à Premier League, porque o Manchester United em 92 tinha uma camisa azul clara da cor da Manchester City, porque o Manchester United não tá nem aí pro Manchester A Inter jogou de vermelho também, já. Não, então, mas antes disso, o Napoli teve uma camisa vermelha. Também. Em 87 tinha uma camisa vermelha, em 88 tinha uma camisa vermelha. Isso não tinha vejo muito na Itália. Eu prefiro o Corinthians com, às vezes, alternativas, até o roxo e preto que eu não gosto tanto, do que ele jogar como o Santos e o Santos jogar como o Corinthians. Ou aquele calção de baleia, o calção de estrela. Não, porque o Santos resolveu isso quando o Santos tem que colocar o calção preto, ele muda de uniforme. O azul, que é a lógica. Meu ponto de vista conservador de camisas é, em casa, uniforme número 1. Isso eu concordo. Para evitar aquele Palmeiras e Cruzeiro, que o Palmeiras estava de azul e o Cruzeiro estava com Não à toa a camisa chama Home e Away. Ela é exatamente. Ela não chama Home e Away. E antigamente era o contrário, né? Mas a minha brincadeira do coisa é que eu inverteria, PVC. Para mim, a camisa 1 do Corinthians deveria ser a preta e branca. Então, mas isso não pode ser uma pessoa que resolva, isso tem que ser uma instituição que resolva. Está tudo, como o São Paulo que pediu o terceiro uniforme por ano. Apaixonado e tentar é a história do Vasco hoje. O Vasco botou no estatuto que o uniforme número 1 dele é o preto com a lista branca. Mas que eu o acho preto, mais bonito. Ele pode ser mais bonito, mas assim, pelo uso, o branco com a lista preta foi mais usado. O negócio do Santos. E essa é curioso, porque assim, o uniforme branco com lista preta, o uniforme preto do Vasco era preto com a cruz de Cristo. Isso. Com a cruz de Malta. Em 1937 surgiu o branco com a lista preta. E aí o Ondino Vieira pediu para usar mais o branco com a lista preta por uma razão óbvia. Os jogos eram no Rio de Janeiro às 15 horas. Era, 3 e aí só em 45 surgiu o preto com a lista branca. Aí ficou a lenda de que o Vasco joga de preto com a lista branca. Mas, pelo uso, a gente viu muito mais o Vasco ser campeão de branco com a lista preta do que de preto com a lista branca. Mas eu acho mais bonito preto. Enfim, não, pode ser mais bonito. O Corinthians nos anos 30 chega a jogar todo de preto. Já tinha uma camisa nos anos 30 no Corinthians toda preta e tinha uma camisa do Corinthians, a mesma camisa preta com gola IV. Com eu amo o preto. Ele é Mauro Gambetti. Um dia o Palmeiras não, o Palmeiras não vai jogar de preto, mas enfim, mas eu seria ali. O uniforme do... Aliás, quando assumir o poder, o goleiro só vai usar preto e chega de usar. Não vou botar fogo. Olha a diferença. A do Solito é muito mais bonita do que a do Cássio, por quê? Primeiro porque é cinza, eu não gosto de camisa amarela. E segundo, porque é manga comprida. Goleiro só tinha que jogar de manga comprida. Corinthians, eu sei que isso foi discutido, o Corinthians perde uma oportunidade incrível de celebrar o Tobias agora. A camisa será azul em homenagem ao Tobias, mas infelizmente ela não vai ser de manga longa. Houve essa discussão. É mais bonita, mas ela podia ser. A camisa agora, a camisa vai, um ponto importante, ela volta com o escudo, o desenho original de Francisco Rebolo, lindo, que não tem borda branca. A borda branca é uma invenção, é mais ou menos como colocar uma sombra para dar uma leitura melhor na Mona Lisa ali. Então vamos fazer ela ficar melhor. Essa camisa do Tobias, ela volta em homenagem ao Tobias neste ano de 2026. O Corinthians já anunciou que as 3 camisas de 2026 farão referência à invasão de 5 de dezembro. E essas camisas têm o escudo. Esse escudo atual hoje ele é um redesenho do escudo. Ele é um escudo um pouquinho mais, por assim dizer, gordinho que esse. Ele de 76 para 77 muda um pouco. Que ele é muito mais conectado, muito mais parecido e muito mais conectado com o escudo que Francisco Rebolo desenhou lá em 1939. E você... Craque de campo e de tela, né? Sim, o Rebolo foi casos, né? O Rebolo é um grande, um gigantesco artista plástico. E foi um ótimo jogador, né? E foi um bom jogador. E tem um quadro maravilhoso que é a capa do filho do Mário do livro do Mário Filho, O Negro no Futebol, que é aquele desenho, chama Futebol. É um livro de 36. Tem uma discussão sobre quem seria o jogador do Palmeiras, que era um jogador negro, vestindo azul. É o Parque Antártica. Sim. Ali na época, o maior estádio da América Latina, porque antes de São Januário. São Januário é maior que o Parque Antártica. Só é 27, mas São Paulo e o Pacaembu em 1940. E é lindo, o meu, o seu, o nosso Pacaembu. E os dois, e tem uma coisa linda dessa obra que o Rebolo, à época, escreveu, que é um branco e um negro alinhados, eles estão frente a frente, eles estão em equidade ali em 1939. Vou mostrar de novo aqui, porque a gente está chegando nos nossos 50 minutos de acréscimos. Assim, ele custa... É maravilhoso este livro, você vai ver detalhes que o Felipe Massimanian vai gravar. E mesmo você vendo aqui, você precisa ver pessoalmente, que realmente as camisas pulam das páginas. É um negócio genial. Saltam das páginas. E você tem que pegar de luva mesmo para não estragar o livro. Para não estragar o livro. E ele custou, amor da minha vida, R$19,10.
Adriano, eu concordo, viu, Sil? Também é verdade. Referência aos 1910, que é o ano de fundação do Esporte Clube Corinthians Paulista. E por isso do Clube do Noroeste também. E por isso Bauru, o livro tem 1910 cópias vendidas a R$19,10. Exato. Obrigado pelo merchan. PVC, que deu a honra. A gente fez uma cerimônia na semana passada, no último sábado, no Museu do Futebol, com a presença e com homenagens a gente fez uma homenagem ao Vladimir, o jogador que mais vestiu a camisa do Corinthians. A gente levou para 806 vezes, a gente leva para o palco o Bambu, presidente da Estopim, reforçando a importância, esse momento fascinante que a torcida do Corinthians vem vivendo. A gente leva o Rafael Castilho, que é o diretor cultural, e quem fechou o evento foi Juca Kfouri. Esse livro é uma homenagem ao Juca, 30 anos depois de eu me apaixonar por Paixão e Glória, um livro que ele lança em 1996 pela DBA. Nossa, primeiro livro de arte, isso, 30 anos. Primeiro livro de arte, de futebol que eu vi, que eu me apaixonei. E esse livro, só para continuar aqui fazendo o merchan, a gente tem 38 corintianos importantes. Então a gente convida 38 corintianos, eu vou guiando essa conversa com 38 corintianos e eu convido para que corintianos e corintianas contem qual foi a camisa mais importante da vida. Estamos falando de Rivelino, estamos falando de Basílio, estamos falando de Vladimir, de Serginho Groisman, estamos falando de Celso Zelt, de Marcelo Duarte, de Alessandra Negrini, de Negrali, Gabi Zanotti e Tamires também nos brindam com Milene Domingues, com um texto lindo aqui. Então ele eu brinco que ele é sim um trabalho de uma vida, colecionando, organizando, tentando dar ordem para as camisas do Corinthians, mas ele é uma grande carta de amor e um grande presente para a torcida corintiana. Espero que vocês curtam. Parabéns a você, Cássio Brandão, e muito obrigado por todos nós apaixonados por futebol. Até porque esse livro é o pontapé inicial de outros livros, se Deus quiser, né, Cassião, que a gente vai buscar não só... Você está escrevendo pouco livro agora, né, Mauro? Tem poucos. Tem poucos livros. Eu, PVC, escrevemos pouca coisa, né? E olha pra cá. O jogo da volta com o Cássio também, porque tem muito assunto ainda. Não, tem que... Pô, claro, não. E camisa, inclusive, algumas... A do André Santos, que a gente mostrou no programa, é a camisa do Cássio, que eu tô devolvendo hoje. Né? E tem muita coisa legal e muita coisa que vocês vão ver também aqui no nosso canal, o conjunto do Cássio. Sim, hoje na coleção... Hoje na coleção são quase 7.000 camisas, 6.900 e poucas. E hoje eu tenho 1.800 clubes e seleções diferentes na coleção. E todas da Copa do Mundo, inclusive das Copas do Mundo. Das Copas do Mundo, a partir de... Eu tenho uma camisa que ela é de 59. Pô, então, a partir de 62, eu tenho pelo menos um exemplar de camisas de Copa do Mundo. De Copa do Mundo. Usadas em Copa do Mundo, de todas as Copas do Mundo. E das 48 seleções agora? Então, das 48 tem todas, e eu tenho das 81 seleções, me faltam 2 das seleções que jogaram a Copa a partir de 30. Mundo na história, exatamente. Então, podem chegar a 82 agora com a entrada da Albânia. Sim, vamos ter agora em março, vai ter o... Mas serão 80... A Albânia pode ser a 80ª. A Albânia é dirigida pelo grande Silvinho. Você tem camisa do Silvinho? Eu tenho camisa do Silvinho com I, sem o Y, porque o Silvinho jogava com I. Eu queria usar a Galo com 2 L's. O Rivelino com 2 L's, o maior jogador da história do Corinthians, para mim, tecnicamente falando. E PVC, que acaba de lançar um link, vai depois autografar para mim, um lindo livro sobre Pelé. Eu tenho um projeto que chama Joias da Coroa, e a gente tem a maior coleção de Pelé do mundo. São 115 camisas. Que o Pelé usou, fora que ele trocou, né? É a maior coleção de Pelé do mundo. É um projeto que eu tenho um super orgulho, que a gente está tentando contar um pouquinho mais sobre ele, tentando levar para o mundo. A gente fez isso com foco muito, muito, muito grande em preservar a Pelé no Brasil. Tinha muita coisa do Pelé indo embora, muita coisa. Né? Então, a gente se organizou e conseguimos manter. Temos 115 camisas do Pelé aqui. Então, nós vamos marcar o jogo da volta para a gente falar de todas as outras camisas. Hoje, parabéns. Obrigado. Pelo 1910, Manto Alvinegro, o livro de 1910 exemplares únicos, exclusivos, de Cássio Brandão. Obrigado. E parabéns ao nosso estúdio. Também fotos aqui, alguma passou. Essa é tua não, Daniel? É foto do Daniel. Aqui você estamos todos em casa, né? Casa corintiana, mas é uma outra discussão. Lindas fotos. Parabéns, Cássio. Obrigado. Parabéns, Masmanian. Hoje você não falou na nossa orelha. Deus não falou nada. Hoje só tá vendo. Porque tá babando por esse material do Cássio, né? Do livro. A gente volta em algum momento.